Oi, pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal de Ivan Cristão, canal de reflexão. Vamos para a reflexão de hoje? Pessoas, já aconteceu assim de pessoas intrometer, sabe? A gente chama de pessoas intrometidas, né? Que às vezes, sem você pedir opinião, já fala, faz assim, faz assado. Quer dizer para você o que você tem que fazer, quer que você faz aquilo que ele está dizendo para você fazer. Não tem gente assim que quer mandar na vida dos outros, que quer dizer para os outros o que tem que ser feito? Tem às vezes tem conselhos que vêm que muito bom, se você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, isso é legal. E você reflete, você chega na conclusão e fala, isso é legal mesmo, é isso que eu vou fazer. Mas tem aqueles que vêm com imposição, que quer, porque quer que você faça as coisas e quer mandar na sua vida, quer dizer para você o que você tem que fazer. E a gente tem que estar vigilante, pessoas, porque você tem que fazer as coisas não porque os outros estão dizendo para você fazer, você tem que fazer aquilo que você acha melhor para você. Sabe, que você tem paz dentro de você, que você pensou, refletiu, analisou e fala, não, isso aqui é o melhor para mim. Por quê? Porque as decisões é de cada um. Cada um toma a decisão da sua vida. Cada um vai seguir, vai ser o resultado das suas escolhas. Então não deixa os outros decidir por você. Você tem esse poder, você tem essa autoridade, a vida é sua. Por que eu estou falando isso, pessoas? Porque no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1, Jesus andava pela Galileia, né? E ele andava na Galileia, ele curava as pessoas doentes, ele libertava as pessoas dos demônios, ele ensinava a palavra de Deus para as pessoas, iluminava as pessoas, direcionava as pessoas o caminho certo que ela devia andar, tá? Porque Jesus foi enviado pelo Pai para nos mostrar o caminho, para nos reconciliar com Deus, né? E aí, pessoas, o que acontece? E Jesus não queria andar pela Judéia. Por que Jesus não queria andar pela Judéia? Porque ali os judeus procuravam matar Jesus. O próprio povo de Jesus, que era que é o povo judeu, procurava ocasião para matá-lo. E Jesus estava fazendo a obra na Galileia e não queria ir para a Judéia. Mas aí veio a sugestão dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, que são irmãos terrenos, porque Jesus é o primogênito, porém, Maria depois coabitou com José e teve mais filhos. Está em Lucas 2,7 e Marcos 6,3, que fala que ela teve mais filhos. Os irmãos terrenos de Jesus, eles falaram assim para Jesus, né? Sai daqui. Sai daqui, vai lá para a Judéia. Vai lá, mostra para os seus discípulos lá as obras que você está fazendo aqui. Porque quem quer ser conhecido não vai fazer nada em oculto. Manifesta-te para o mundo. Manifesta-te, porque você não cura, você não liberta, você não tem poder. Para que ficar preso só aqui na Galileia? Vai para a Judéia. Se revela para o mundo. Mostra quem você é para o mundo. Para que ficar aqui quietinho no cantinho? Se revela para o mundo. Isso era o que os irmãos de Jesus diziam. Estava falando para Jesus que Jesus tinha que fazer. Pessoas, não tem um ditado que diz que de sugestão o inferno está cheio? O inimigo vem com sugestões para dizer o que você tem que fazer. E nós temos que tomar cuidado com as sugestões, porque vai ter coisas que vão vir que você fala, poxa, opa, é isso. Mas tem coisa que você fala, peraí, não é tudo que vem até mim que eu tenho que concordar e dizer amém, entende?
E aí, eles falaram isso para Jesus. Mas por que eles falaram isso? Aqui na Bíblia diz que eles, porque nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam em Jesus, mesmo vendo sinais, mesmo vendo as maravilhas, não cria em Jesus. Já aconteceu assim que às vezes você é uma pessoa muito inteligente, você tem um potencial muito grande, tudo que você faz sai com perfeição, as pessoas sempre estão elogiando aquilo que você faz, né? Vê esse potencial em você, mas às vezes aqueles que estão próximos de você, aqueles que deveriam incentivar você, aqueles que deveriam falar assim, não, olha, tem algo muito especial aqui, fica nesse propósito aí que vai dar certo. Às vezes aqueles que estão mais próximos de nós, às vezes não dá tão crédito assim. Ou às vezes até fala como os irmãos de Jesus falaram, mas falaram da boca para fora, porque eles não criam em Jesus, não criam naquilo que Jesus dizia, não criam naquilo que Jesus ensinava, não criam. Tinha dureza do coração, havia uma dureza no coração deles, né? E infelizmente isso acontece no dia a dia. Às vezes as pessoas, Deus está usando você, está dando uma palavra para alguém, e a pessoa não acredita, vai lá, faz tudo ao contrário. Depois que acontece, ela fala, bem que você tinha falado. Por que eu não dei ouvido? Por que eu não acreditei? Por que eu fui dura de coração? Às vezes alguém vem, até dá um conselho bom, e a pessoa não dá crédito, e vem o outro, dá um conselho que não é bom, e acaba atentando para aquele conselho que não é bom, e deixando o que era bom, seguindo a sugestão. Então, assim, pessoas, eu tenho que reter o que é bom. Quando eles falaram isso para Jesus, eles não falaram porque eles criam em Jesus, porque eles achavam que Jesus realmente tinha que se revelar ao mundo, porque a Bíblia declara que eles não criam naquilo que Jesus estava fazendo. Eles não criam em Jesus. Então, Jesus, qual foi a resposta de Jesus para eles? Né? Jesus falou, olha, não é chegado a minha hora. Não é chegada a minha hora. O mundo me odeia a mim. Por que o mundo odeia a mim? Jesus estava falando. Porque através do poder de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, dos milagres de Jesus, Jesus estava mostrando para o mundo que as obras do mundo é má. Jesus estava expondo as trevas. Jesus estava expondo as coisas erradas, as coisas que estavam em oculto. E isso incomoda. Vai incomodar. Entende? Porque o mundo tem a sua influência. O mundo tem uma influência corrupta, uma influência maligna. E Jesus é essa luz que aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Entende? Então, aonde Jesus chegava, as trevas eram desmascaradas. Os demônios eram desmascarados. As obras das trevas eram desmascaradas. Por quê? Porque Jesus é a luz. Então, aonde a luz chega, o que tiver de errado vai ficar às claras. Vai ficar visível para todos. Entende? E isso pode trazer vergonha. Isso vai incomodar. E tem pessoas que ao invés de falar, poxa vida, agora eu tô enxergando que isso não é legal, e se alegrar, não. Às vezes fica com raiva. Às vezes vai querer fazer como os judeus, querer matar Jesus.
Porque eu estou revelando a verdade, eu estou mostrando para vocês a verdade. E nisso, pessoas, é isso que acontece. Há uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Há uma força que rege no bem, que rege na luz, e há uma força que rege no mal, que rege nas trevas, nesse mundo. Agora, qual dessas forças que está influenciando a minha vida? Qual dessas forças que tem influência na minha vida? Entende? E eu tenho que ver isso, refletir sobre isso. Como que eu sei que tipo de influência que está regendo a minha vida? É a influência da luz ou é a influência das trevas? É pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. Que fruto que eu estou produzindo? Pelos frutos eu vou saber quem é que está reinando na minha vida. Se é a luz, se é o poder da luz de Jesus ou se é o poder das trevas. É pelas obras. Pelas obras, pelos frutos, eu sei quem é que está regendo. Quem é que está influenciando. A quem eu estou atendendo. A quem eu estou deixando governar a minha vida, direcionar a minha vida. Entende, pessoas? Eu deixo essa reflexão para mim e para você nesta hora, tá bom? Fica com Deus, um abraço.